Salve pessoal, tudo beleza? Está no ar mais um episódio do quadro Quando o cara fala besteira e depois se arrepende ou passa vergonha. Então, como já é de costume, já vai deixando seu joinha no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no canal, caso seja novo por aqui. O ano era 2000 e a FIFA resolveu organizar o primeiro Mundial de Clubes, que a partir daquele ano contaria com a presença de todos os campeões continentais do futebol mundial, pondo fim à disputa da Copa Intercontinental entre os campeões da América do Sul e Europa. O país escolhido para sediar a competição foi o Brasil, e os jogos foram disputados nos estádios do Morumbi e do Maracanã. O Corinthians jogou a competição como representante do país sede, já que havia sido campeão brasileiro nas duas temporadas anteriores. Além do Timão, o Vasco também marcou presença como representante da Conmebol. Um dos adversários do Timão na competição foi o Real Madrid, que estava disputando graças ao convite da FIFA, já que o atual campeão europeu era o Manchester United, que também marcou presença no campeonato. Na véspera do duelo entre brasileiros e espanhóis, o atacante Edilson deu uma declaração que não caiu muito bem nos ouvidos dos dirigentes do Real, alegando que o francês Christian Karembeu era muito ruim de bola, e não gostando nada do que foi dito, o dirigente do Real Madrid, Juan Onieva, rebateu dizendo que Edilson era um desconhecido e que precisaria de 3 vidas para chegar no nível de Karembeu. Naturalmente, Edilson também não gostou do que foi dito, e chegado o dia do jogo, o Capetinha simplesmente teve uma atuação de gala, marcando os 2 gols do Corinthians no empate de 2-2 contra os espanhóis, e um desses gols foi um verdadeiro golaço, já que ele iniciou a jogada colocando a bola entre as pernas de Christian Karembeu, dando ali o seu cartão de visitas para o dirigente merengue. No fim das contas, o Corinthians acabou ficando com o título ao bater o Vasco na disputa de pênaltis, enquanto Edilson foi eleito o melhor jogador do Mundial. Jorge Cajuru já faz algum tempo que está afastado da mídia esportiva, já que atualmente exerce o cargo de senador no estado de Goiás. O jornalista é conhecido por não medir as palavras, sempre falando aquilo que vem na cabeça, sem ligar para as consequências. No ano de 2010, Cajuru deu uma entrevista ao Roberto Cabrini do SBT, e um dos assuntos abordados no programa Conexão Repórter foi sobre a Copa do Mundo no Brasil, onde ele afirmava que a seleção brasileira conquistaria o título, pois tudo já estava pré-combinado com a FIFA. O Brasil vai ganhar a Copa? Eu acho que essa Copa não. Copa é negócio. Futebol, Cabrini, é negócio. Não se iluda. Essa Copa está combinado para o Brasil não ganhar. E quem vai ganhar? Qualquer um, menos o Brasil, para ele ganhar de 2014 aqui no Brasil. Porque aí o Brasil ganhando a Copa aqui, essa gente que manda no futebol, essa gente fica mais 30 anos no poder. Pois bem, chegado o Mundial, o Brasil foi avançando de fase aos trancos e barrancos, jogando um futebol burocrático e que não convencia, e se não bastasse, a Canarinho ainda perdeu o craque Neymar nas quartas de final contra a Colômbia, sendo baita desfalque para as semifinais contra a Alemanha. O jogo contra a Alemanha, vocês já estão carecas de saber qual foi o resultado, e eu nem vou perder meu tempo resumindo e explicando quão desastroso foi o futebol apresentado pelo Brasil, e essa de que existe teoria da conspiração no futebol mais uma vez caiu por terra. No segundo semestre de 2018, o Palmeiras contratou o técnico Felipão, que àquela altura estava acumulando a sua 3ª passagem pelo clube, e o desempenho foi o melhor possível, já que o comandante conduziu o Verdão na conquista do Campeonato Brasileiro, ficando o segundo turno inteiro sem sofrer nenhuma derrota, além de ter chegado nas semifinais da Copa Libertadores. Nos programas esportivos, o assunto Palmeiras era um dos mais falados, e no Fox Sports Rádio, o jornalista Fábio Sormani fez uma previsão pra lá de otimista, falando quais seriam os próximos objetivos alcançados por Felipão. O Palmeiras vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar o Mundial. Ponto. Ano que vem, Copa América, aqui no Brasil, vai ser um fiasco. O Tite cai. O Palmeiras, vindo de 4 títulos importantes, o Filipão assume. O Brasil joga a Copa do Mundo no Catar, campeão do mundo, o Filipão dá a volta por cima e encerra a carreira. Porém, não foi nada disso que aconteceu, já que Felipão ganhou apenas o Brasileirão de 2018 pelo Palmeiras, e o técnico Tite continua firme e forte no comando da seleção, principalmente após o título da Copa América.
Felipe Coutinho jogou nada menos que 5 temporadas com a camisa do Liverpool e pelo clube teve passagem de destaque, sendo por muito tempo um dos principais jogadores dos Reds. Mesmo com 200 jogos pelo clube, o brasileiro não conquistou sequer um título nessas 5 temporadas e, seduzido por uma proposta do Barcelona, o jogador pediu para deixar o Liverpool e um dos motivos que fizeram ele tomar essa decisão foi o desejo em ganhar títulos. No Barcelona, Coutinho viveu mais baixos do que altos, e o desejo ardente em conquistar títulos foi alcançado logo no primeiro ano de clube, ao vencer o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Porém, aos poucos, o jogador foi começando a receber críticas, muito em função pelo futebol aquém do esperado, chegando a ser emprestado ao Bayern de Munique na última temporada, onde foi campeão da Bundesliga. Já o Liverpool sem Coutinho vive a melhor fase dos últimos tempos, tendo conquistado 4 títulos desde que o brasileiro deixou o clube, como o da Champions e pela primeira vez o da Premier League. Pelo jeito, se Coutinho tivesse tido um pouco mais de paciência, estaria participando de toda essa fase mágica que o Liverpool vive atualmente. Será que o brasileiro está arrependido? O Palmeiras em 2019 continuava bem sob o comando de Felipão, iniciando o Campeonato Brasileiro do jeito que terminou em 2018, chegando a vencer 8 jogos nas 10 primeiras rodadas, disparando na liderança. Os comentários na mídia esportiva era de que o Verdão novamente levaria o título com um pé nas costas e que não teria adversário para bater de frente com o entrosado time de Felipão, chegando ao ponto de alguns declararem no começo do campeonato que o time já era campeão. E o William do Bigode, se ele voltar e recuperar rapidamente a sua velocidade, o seu ímpeto, ele é um jogador muito ágil e tudo mais, acho que o Palmeiras só melhora. Para mim, o Palmeiras já é campeão brasileiro. É mesmo? Sim, eu acho que não há nenhuma chance de ninguém... Você acha que ninguém vai chegar no Palmeiras? Não vai. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Palmeiras hoje está num patamar financeiro que está sendo, como eu estava dizendo agora, muito bem aproveitado pelo clube, que ninguém se aproxima. Só que aos poucos o Palmeiras foi perdendo a essência que levou o título em 2018, e com as crescentes do Santos de Sampaoli e do Flamengo de Jorge Jesus no campeonato, o Verdão começou a ficar para trás, acumulando maus resultados que culminaram com a demissão de Felipão. No fim das contas, o clube teve de se contentar com a 3ª colocação e uma vaga na Copa Libertadores, passando 2019 inteiro sem conquistar nenhum título. O ano de 2019 do Cruzeiro é o exemplo claro do céu ao inferno em pouco tempo, já que o clube começou a temporada sendo apontado como favorito em todos os campeonatos que disputasse, pois tinha um elenco entrosado e um técnico bastante experiente. Porém, com o passar do tempo e com a grave crise financeira que se instalou na toca, a Raposa no segundo semestre começou a despencar, sendo eliminado de todas as competições que esteve presente e vendo a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro se aproximar cada vez mais. Muitos jornalistas na mídia esportiva apostavam que o Cruzeiro não seria rebaixado, já que no campeonato tinha clubes com elencos inferiores e com tamanho e tradição que não chegavam nem perto da do Clube Mineiro. Mas eu cravo que o Cruzeiro não cai. Com esse time é impossível cair. Possível ser rebaixado com esse time. Aí. Possível, pode me cobrar, não tem como. E acho que o Cruzeiro tem que ter a ambição de seguir na Copa do Brasil, porque esse elenco é elenco para ganhar um título pelo menos. Só que quando a fase é ruim e os problemas extracampo afetam o desempenho, o tamanho do clube não é levado em consideração e o mau planejamento acaba culminando com o rebaixamento, como aconteceu com o Cruzeiro. O Corinthians em 2020 foi um dos representantes do futebol brasileiro na Copa Libertadores. Só que enquanto todos os outros ainda estão vivos na competição, o Timão foi eliminado ainda na fase prévia. O adversário nessa fase foi o Guarani do Paraguai, clube que já havia eliminado o Corinthians na mesma Taça Libertadores em 2015, só que a fase na época foi as oitavas de final. Todos enxergavam nesse duelo a chance do Corinthians vingar a eliminação de 5 anos antes, com muitos chegando a declarar que o Timão iria atropelar o Guarani. O jogo da ida foi realizado no Paraguai e o time da casa saiu com a vitória por 1-0, ligando o sinal de alerta no Corinthians.
No jogo da volta realizado na Arena, o Alvinegro até conseguiu abrir 2-0 no placar ainda no primeiro tempo, resultado esse que seria suficiente para avançar de fase. Só que não contando com a expulsão de Pedrinho, o Corinthians viu o jogo ficar cada vez mais dramático, onde no fim das contas o Guarani conseguiu fazer um golzinho que acabou sendo suficiente para mais uma vez eliminar o Corinthians. Fala galera, lembram de outras falas de jornalistas, jogadores e demais personagens do futebol que se enquadrem nesse vídeo? Então deixem a sua sugestão nos comentários.